Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje, mais uma vez, dar continuidade ao estudo do livro de Caibart Schutel, escrito por ele enquanto estava encarnado, Conferências Radiofônicas. No último encontro, nós estávamos vendo e estudando a sexta conferência, que foi proferida em 1º de novembro de 1936. Ele falou sobre a comemoração dos mortos, falou também sobre a revivescência espiritualista e vai tratar hoje, a partir de agora conosco, o triunfo sobre a morte. Caibart diz o seguinte: a morte tem sido até aqui, isso em 1936, a esfinge devoradora das almas, o titã invencível, o indecifrável enigma que tem preocupado os filósofos de todos os tempos. A morte tem sido considerada o maior inimigo do homem, o mais poderoso dentre todos os inimigos. Tão poderoso que São Paulo, o doutor dos gentios, enumerou-o como o último a ser vencido. Todas as dificuldades foram vencidas pelo homem, mas até agora ninguém ousou vencer a morte, nem as ciências, nem as filosofias, nem as religiões. As trevas e o frio envolviam o nosso planeta e o homem descobriu o fogo, que dá o calor e dá a iluminação. A vastidão dos mares impedia as relações humanas e o homem descobriu o barco que domina hoje os mares. O gênio subiu às alturas e dominou os ares, que lhe servem de estrada para unir povos e continentes. Ele fala aqui, falava em balões, em aeróstatos e outras coisas mais. O avião estava começando, em 1936. Estavam os primeiros aviões, por isso ele diz: o gênio subiu às alturas e dominou os ares, que lhe servem de estrada para unir povos e continentes. Inúmeras são as descobertas no campo da ciência, mas a morte prevalece sem solução, assombrando as gerações. Mas aquilo que o homem não pôde fazer, Deus o faz. E Deus, vendo a deficiência de seus filhos para resolver tão difícil problema, revelou-nos o conhecimento desse fenômeno, para que compreendamos a vida com todas as suas nuances. A revelação espírita constitui, por isso, a mais pujante manifestação da graça divina que o homem podia receber. Antes de continuarmos, então, veja, o que fez a doutrina espírita? Simplesmente disse que a morte não existe. Aquilo que para nós era até então algo terrível, um inimigo invencível, não passa de uma mudança de dimensão, simplesmente. A roupa velha, como eu gosto de dizer, que rasga, não serve mais para nada, não tem condição de nos manter aqui como espíritos eternos, que cada um de nós é. Então, caímos fora. Voltamos para o mundo espiritual e vamos continuar a nossa existência. Que é a nossa verdadeira pátria. Que é a verdadeira pátria, eterna. O mundo espírita é o mundo espiritual, é o mundo que já existia e continua a existir. O mundo material, cadê? E a vida anterior? Não vamos nem falar as outras lá para trás. Alguém se lembra da última vida? O que fizemos? O que foi feito? Está na memória, está no subconsciente. Mas
Quando vamos tomar conhecimento? Quando tivermos elevação suficiente para saber administrar as bobagens que fizemos. Continua Caibar. Diversos videntes têm assistido o transe da morte e têm verificado a saída do espírito do corpo como a borboleta sai da crisálida, sem que se dê a mudança de personalidade. Ninguém muda porque morreu, não. O que somos aqui continuaremos a ser lá. Exatamente igual. Não muda nada. A individualidade permanece na outra vida com todas as suas aquisições e se apresenta do outro lado do túmulo, tal como era até o momento de para lá se passar, com seus vícios ou as suas virtudes, sua ignorância ou sua sabedoria. Eu vou mais direto, picareta aqui, picareta lá. Não vai pensar que vira santo, porque não vira não. O que é ruim aqui continua ruim lá. Dá trabalho aqui, vai dar trabalho lá. Só que as armas são diferentes para se tratar essa situação. Lá, por exemplo, nós temos as nossas emanações fluídicas. Todo mundo, ao olhar para nós, já sabe. Olha, esse aí é o picareta. Só que ninguém vai falar que é o picareta, porque todos estão olhando para ele também. Então, cada um se contém. É o nosso cartão de visita no mundo espiritual. Então, precisamos tomar muito cuidado. O que somos aqui, continuamos lá. Mas só Pois não. o plano espiritual sabe de antemão o que nós vamos fazer aqui mais ou menos, sabe? Sabe, na programação sabe. Por exemplo, soltar o Rita de lá para cá não foi uma loucura? Eles teve gente demais na matou. Milhões de pessoas, certos assassinos aí que saem devastando a população. Será que seria mais interessante para o plano espiritual mandá-lo para a Terra? Ou será que ele ia causar mais besteira no plano espiritual? Mas não foi ele que foi. Não, o plano espiritual sabe. Agostinho, é necessário que haja o escândalo, disse o mestre. Mas ai daquele que for o causador. Nasceram simples e ignorantes para que com o nosso esforço a gente vá corrigindo as bobagens do passado. O Pai nos permite isso. Então a espiritualidade trabalha na nossa ignorância para que o karma se cumpra para muitas pessoas. Quer dizer, no caso aí o Hitler, ele veio de paraquedas? Não. Os que morreram na mão deles eram anjinhos? Não. Não mereceram? Errado, mereceram. Não tem bala perdida, tem bala achada. Não tem um raio que cai lá e pegou por acaso. Não. Tudo na natureza tem uma destinação e tem um objetivo. Ah, o avião caiu porque a pista não tinha as ranhuras digamos, a manobra lá com aquele, não sei como chama lá, estava errado e tinha que estar do outro lado. Acaso? Não. Trabalha nas nossas imperfeições para que o karma se cumpra. Então precisava vir. E antes do Hitler? Quantos morreram na Primeira Guerra? Quantos milhões morreram na Primeira Guerra? Napoleão. A época de Napoleão. Veja, isso são expurgos que necessitam e precisam ser feitos no orbe que nós estamos vivendo. Porque essa pergunta que eu estou fazendo aí é uma pergunta que a maioria dos não espíritas às vezes questiona, tem muito conhecimento, sabe? Às vezes eu fico perdido. O cara me pergunta certas coisas, deixa pra lá. Vamos pegar um exemplo atual. Esses políticos nossos que estão aí nos deixando vermelho de raiva. Por que eles estão aí? Pediram, vieram, disseram que iam modificar, estão mudando alguma coisa? Não. Mas mereceu? Mereceu. Porque toda a lama vai ser revolvida para que a terra mude e vá para a regeneração. Então mostra-se tudo, não há nada que fique escondido, não tem nada.
Nada. Você engana alguns por algum tempo, mas todos o tempo todo impossível. Nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Imagine, algum que é melhor, vai embora, Agostinho. Não tem saída. Uma coisa que às vezes me deixa nessa mesma sequência aí. Você vai num país como os Estados Unidos, eles fizeram aquela operação zero, né? Zero violência. Nova York, em 1950, 60, era loucura. Bom, fizeram policiamento, colocaram leis esportistas, juízes que não passavam em cima da lei, cumpriam a lei. Hoje o índice de mortalidade lá, de homicídio, é baixíssimo. Eu estava vendo outro dia, em comparação com o Brasil, assusta. O Brasil parece quase 48 mil homicídios em 2014. Puxa, bastante. Nos Estados Unidos não chegou a 7. Os Estados Unidos tem 310 milhões de habitantes, o Brasil estava com 200 milhões de habitantes. Por que só no Brasil? Será que então os espíritos superiores de vídeos vir para cá e não ir para os Estados Unidos? Não, Agostinho, veja bem. Um negócio que às vezes eu fico pensando. Veja bem, você pegou os Estados Unidos, mas pega outro país. Vamos para a Europa. Pega lá os Estados Islâmicos. O que estão fazendo? Bom, você percebe? Então são pontos que o planeta tem que ser passado a limpo e está sendo passado a limpo. Não só aqui superficialmente, mas inclusive nas partes profundas, nas trevas e nos abismos. Todos os espíritos trevosos estão indo embora. Está se passando a limpo. Então, os Estados Unidos, hoje, cumpre mais a lei. O que é isso? Estuda-se mais, observa-se mais. Mas, por outro lado, eles levam a sério o lado religioso ou eles são excessivamente materialistas? Como é que é os Estados Unidos? Guerra, pum, guerra, pum, guerra. Será que isso vai passar em tudo? Não vai. Pega o livrinho da doutora Marlene, não será em 2012. O que vai acontecer? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aparentemente eles são bonzinhos, mas será que são? Por que de repente alguém saca de uma arma lá e mata no colégio um monte de gente? Não, tem isso também, Você percebe? As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki também foram eles que jogaram. As bombas, está aí. Quer dizer, quantas bombas mais em outras guerras foram declaradas para preservar a riqueza do planeta? Ou, na realidade, para que eles assumissem essas riquezas, o controle das riquezas. Resultado é isso. Aparentemente está tudo bonitinho. Será que essa estatística é verdadeira? sei, vai. Não sei. Tenho minhas dúvidas também. Mas, enfim, estamos aonde merecemos e onde precisamos estar. Se aqui estamos, não foi porque viemos para ser um mero espectador. Viemos porque nós pedimos a Deus e garantimos aos benfeitores espirituais. Nós vamos para o Brasil porque nós vamos ser um agente de mudança. Nós vamos ajudar a transformar aquela pátria, coração do mundo e pátria do Evangelho. Estamos fazendo isso? Continuando então aqui o que diz o nosso querido Caio Marchuta. As qualidades morais e espirituais pertencem ao espírito e não ao corpo. E o próprio espírito, na outra vida, é revestido de um corpo na aparência, igual ao que tinha na terra, mas de uma leveza e como que transparente, devido à matéria rarefeita que o comporta. Tá, esse espírito lá de lá, eu vou estar lá, eu, Maida, como vocês um dia vão estar lá. Nós vamos, opa, olha, meu corpo é igual aquele que eu tinha. A impressão é a mesma. Mas se tivéssemos condição de pesar este corpo com o corpo que eu vou ter lá, aqui vamos dizer um número redondo, vai, 100 quilos, lá vai pesar quanto? 1 grama, 10 gramas, 100 gramas. É isso, a diferença é essa. Mas a aparência, a manipulação, eu apertando assim, vai ser como se eu estivesse neste corpo. A mesma coisa. Ué?
Então, 1 por 1000. Aí, a diferença o Mário está confirmando. 1000 aqui é 1 lá, só para a gente ter uma ideia em termos de peso. A vida continua. Pega o livro do André Luiz, a gente vê lá os dois personagens do livro, quando se encontram, mas como? Eu estou vivo, o meu corpo é igual. Esse corpo teria a aparência da última encarnação que ele teve? Mantém a mesma coisa. Vamos supor uma criança que morre, né? O espírito dessa criança seria semelhante à criança ou uma outra encarnação anterior? Continua o que ele é aqui, exatamente o que é. Se À medida desenvolve. que ele vai estudando, ele vai tendo condição de assumir o que ele pode assumir e deve assumir, para ele poder continuar se elevando. Vai apertar o botãozinho, não, agora eu quero, não. Você precisa ter mérito e condição de fazer isso. Vamos para Marte, por exemplo, eu no mundo espiritual. Eu deixo todos os componentes do meu perispiritual aqui, e quando eu chegar em Marte, vou assumir os componentes químicos, físicos de lá, para poder dar a mesma aparência que eu tinha aqui. Agora, eu estou aqui, quero voltar a uma vida anterior, eu tenho isso na mente, aqui presente, está no subconsciente. Se eu tiver condição de assumir, eu mudo meu perispírito. Por exemplo, eu vou me encontrar com meu pai de outra vida e ele não sabe nessa vida que eu tenho esta aparência. E eu vou assumir a mesma aparência que eu tinha quando eu convivia com ele. E assim todos nós faremos, desde que tenhamos mérito e condição de fazer isso. Vai apertar o botãozinho, pronto, está resolvido. Manipulado pelo espírito. O espírito vai manipular, mas desde que você tenha condição. Tem condição. Isso aí, certeza. Alguma pergunta, algum comentário? Então, continuando O aqui. nosso corpo é sempre, quando você encarna, da última existência. Da última existência, sempre. A gente leva as aparências, o semblante da última existência sempre. Pode se mudar, né? Aí, se tiver condição, você muda. Condição. Estas revelações comprovadas pelos fatos, inclusive a fotografia, nos vem cercar de uma fé cheia de certeza da imortalidade, assim como nos dão verdadeira consolação, pois ficamos sabendo que os nossos amigos e parentes continuam a viver num outro mundo, assim como se tivessem mudado para um outro país, onde poderemos receber suas notícias, pois a morte não extinguiu sua existência. E além disso, assiste-nos a certeza de nos encontrarmos com eles ao passarmos também deste para um outro mundo. Certeza, a vida continua, não muda nada. É a viagem do navio, todo mundo já sabe. Quando a gente chega lá no cais, vamos despedir de algum parente, entra no navio, está lá o comandante, está lá os tripulantes, está todos os passageiros, todo mundo alegre, feliz, ou com seus problemas. O navio parte. Tchau, tchau. Vai indo, um ponto sobe. A partir desse momento que ele sumiu, do outro lado já tem alguém. Opa, está chegando, olá, como vai? São os nossos parentes. A vida simplesmente continua. É assim que funciona, gente. Não tem nada diferente. Nada. Só temos que tirar esse medo que implantaram em nós nas vidas anteriores, de que a morte era tudo acabou. Não acaba nada, é o começo de tudo. A vida simplesmente continua. 1000 quilos aqui, como lembrou o Mar, é 1 quilo lá. Pronto. Só isso. Maravilha, não é verdade? Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que buscar? Tem que buscar. Mas e se eu não trabalhar? Você vai ter os elementos necessários para a sua subsistência. Mas você vai ficar marcando passo. Não vai sair do lugar. Temos que trabalhar para ter mérito e nos elevarmos. Senão não vai. Tem que ter mérito. Como eu digo sempre, não tem quem indica no mundo espiritual. Mérito. Trabalharmos para ele, não vamos usar.
Isso é muito Bônus importante. horas. Trabalhar para ganhar bônus horas para ter médico. É, justamente. Vamos Não ter é que médico. vai para concluir. É isso aí. Continua, Caibara, então. Muito eu teria para vos dizer sobre este assunto e proporcionar-vos assim vastas consolações e substanciosos conhecimentos sobre o nosso futuro. Mas o microfone, eles estavam fazendo uma conferência através do rádio, limita o nosso tempo, exige uma breve exposição. Não faltará, entretanto, ocasião para me estender sobre esses conhecimentos de suma importância para a nossa felicidade. Hoje o meu dever se resume em demonstrar-vos a minha solidariedade fraterna e aliar-me convosco nessa homenagem aos habitantes de Ultratumba, aos que deixaram o mundo físico, deixando também no nosso coração a árvore da saudade que floresce todos os dias, envolvendo-nos com o doce aroma de suas flores. Saudade, diz Caibá, quem não sentirá seus reflúvios santos? Quem, evocando os tempos idos, não recordará aqueles fragmentos do nosso coração que partiram, abrindo tão fundas lacunas do nosso espírito? Se temos saudades da terra em que nascemos, do ar que respiramos, da água que bebemos, dos jardins em que, na nossa infância, brincávamos e saltávamos, não é muito justo que se avivem na nossa alma as emoções que sentimos pela ausência daqueles que conosco misturaram seus riscos e seus prantos? Não tenho dúvida. Então, saudade é algo natural e normal. Ainda bem que nós não nos lembramos, pelo véu do esquecimento, não nos lembramos e não podemos sentir saudade dos parentes e amigos que estão no mundo espiritual. Senão, como é que ficaria? Já pensaram? O véu do esquecimento, e diz o André Luiz, é fundamental para que se cumpram todos os desígnios de Deus. E mais, o nosso cérebro não teria a condição de nos propiciar as duas vidas simultâneas. Ele entraria em colapso. Então é ótimo. A gente sente saudade dos que morreram aqui. Quando chegamos lá, puxa, mas ninguém morreu, está todo mundo aqui. A gente vê nos trabalhos espirituais, quando chegam as pessoas do mundo espiritual pedindo ajuda, quando começamos a conversar e mostramos quem o trouxe, quem está à sua frente, ah, meu pai, minha mãe, nossa, é aquela choradeira. A morte não existe. A morte simplesmente é uma passagem. Abre-se uma porta, fecha-se, tchau, vamos embora. É o barco. Partiu daqui, chegou no destino dele. Comentários, perguntas? Não tenhamos medo da morte. Mas tudo depende de méritos, né? Como você estava falando agora mesmo, né? Quer dizer, não é simplesmente desencarnar e encontrar do outro lado, né? Eu não diria só mérito, eu diria o que cada um de nós está colocando na malinha de volta. Também. Estou colocando aqui caridade, ajuda, estou fazendo bem, amando a Deus, amando o próximo, é uma coisa. Agora, se eu estou preocupado só com dinheiro, estou dando prejuízo para ele, estou fazendo coisa errada, na hora que eu fechar o olho aqui, eu vou para onde? Exatamente para aquilo que eu estou fazendo aqui. Para a mesma atmosfera que eu estou respirando aqui. Sou bandido aqui, vou ser bandido lá. Sou enganador aqui, vou continuar querendo enganar lá. Não muda, gente. Cuidado com a nossa malinha imaginária. O que nós estamos colocando nela? O Cristo foi claro. Amem a Deus e ao próximo como a si mesmo. Isto é o que nós devemos fazer e colocar na nossa maleta.
que é? A poupança que Chico falou. Essa é a poupança, né? Exatamente a poupança. Vamos, tudo que pudermos fazer aqui, em termos de bom, é a poupança que nós vamos usufruir quando chegarmos no mundo espiritual. Fiz tudo isso. Lá em cima aguentar a cobrança. Desculpa. Imagina, aguentar a cobrança. Não é cobrança Os credores- externa. Ah, não. Tudo bem. Os credores, Os credores Isso aqui. nossos que nós prejudicamos aqui, meus amigos, aquele que deu aí que virou a obsessão. Né? eu dei, por exemplo, um prejuízo enorme para o Pedro, ou até o matei. Estou livre do Pedro. Ah, é? Fecha os olhos para ver que você está livre do Pedro. É o primeiro, na hora que eu abro lá, é o primeiro que está aqui. Vem cá, meu amigo, estava te esperando. Estava te esperando. Vamos acertar a nossa conta. Ah, por que Deus permite? Não, eu é que fiz errado contra as leis do universo. Então eu tenho que aguentar o que eu fiz de errado. Eu tenho que pagar o que eu fiz. Roubei a pátria brasileira. Bonito. Ah, chego do lado de lá, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou receber da mesma forma. Eu até vou contar uma piadinha aí para vocês. Morreu um político. Ele foi, né? Isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Desculpe, mas é só para fazer para nós darmos uma risada. Morreu um político, chegou no mundo espiritual, chegou lá na recepção, disseram para ele, bom, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Você vai ter que fazer um estágio de 24 horas no céu e no inferno. Falou, como é que nós escolhe? Tá bom, eu vou fazer o estágio primeiro no inferno. Pegou o elevador, desceu. Chegou no inferno, abriu a porta do elevador, assim, aquele gramado bonito, aqueles amigos dele, aqueles políticos, todos jogando golfe, aquelas festas monumentais, né? Ele falou, puxa vida, mas isso aqui é o inferno. E ficou lá as 24 horas, terminou o tempo, ele subiu. Chegou lá, ele começou a fazer as experiências do céu, que era tudo mais metódico, mais certinho, tudo. Passou a experiência do céu. Aí chegou a hora, meu caro, você tem que definir, você vai para o céu ou para o inferno? Ó, seu anjo, você me desculpe, eu gostei daqui, mas o inferno é mais o meu jeito. Eu acho que eu vou para o inferno. Ele falou, olha, desceu não tem volta. Ah, eu vou para o inferno. Pum. Quando abriu a porta, não viu nada daquilo que ele tinha visto. Era fogo, gente passando fome, aquela coisa horrorosa. Aí veio o chefe lá do inferno. Ué, cadê aquilo tudo de ontem? Ontem era campanha, hoje é realidade. Só para mostrar quais são os nossos políticos. Propaganda falsa. Né? Então, veja. Isso é brincadeira, só para nós nos despertar, não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas só para a gente pensar um pouquinho. Mas tem conosco. O que nós estamos preparando para nós? Então o que nós prepararmos, nós vamos buscar, meus amigos. Os espíritos afins. Os afins, a afinidade. Os afins se atraem, não tem o que fazer. Mais alguma pergunta? Mas a vida é mais ou menos assim, desse tipo, né? Enganação. Eu acho que se você, por exemplo, se você quer viver enganando e tal, você acha que você está levando uma vida muito legal. Levando vantagem. Levando vantagem, dando tombo das pessoas, trapaceando, matando. Agora, se você leva uma vida mais acomodada, quando você coloca a cabeça em dizer você está hoje, eu não prejudiquei, é importante isso daí. É importante fazer esse balanço. Esse balanço de Santa Lúcia é muito importante. Porque aí a vida parece que, na realidade, ele é muito melhor do que quem vive desse jeito aí, né? Falando desse balanço aí que o Agostinho comentou, Santo Agostinho, ele diz para nós o seguinte: nós temos que refletir todos os dias antes de dormir sobre as nossas atitudes, sobre tudo aquilo que fizemos durante o dia. Se nós chegarmos à conclusão que nós, aquilo que fizemos, se tivessem feito para nós, nós não nos sentiríamos prejudicados, podemos dormir em paz e, se morrer, iremos em paz para o mundo espiritual. É isso aí. Então vamos continuar aqui. O culto dos mortos.
Com isso nós vamos encerrar a sexta conferência. O culto dos mortos vem de tempos imemoriais. Os templos do Egito, os recintos da Gália, em Roma, na Grécia, na China, como na Índia, por todo o mundo, o culto dos mortos foi praticado de modo a acender na alma humana a chama da imortalidade. Até nas áridas costas da África, os selvagens afirmam a sua crença na volta dos espíritos, a quem não cessam de prestar homenagens. Para confirmar esta verdade, bastaria rever as páginas do Evangelho que relatam as aparições sucessivas de Jesus Cristo durante 40 dias, não só aos apóstolos, mas a mais de 500 pessoas, manifestações estas que constituem a base do cristianismo. O próprio Cristo, acompanhado de 3 discípulos, evocou os espíritos de Elias e de Moisés, e com ele se comunicaram no Monte Tabor. O Espiritismo, sancionando o vosso culto aos chamados, entre aspas, mortos, vem também hoje, pela minha palavra, relembrar esses fatos gloriosos da história, para acentuar ainda mais a vossa convicção, as vossas intuições na sobrevivência humana. Ele vem dizer-vos que os mortos vivem e vos agradecem a lembrança que tendes deles, que as suas aparições e comunicações constituem um pacto de amor. Deixa eu desligar aqui que eu esqueci, gente. Constituem um pacto de amor com os entes queridos que deixaram na terra, que a intermina estrada da vida prossegue além do túmulo, de etapa em etapa, de luz em luz, para as alturas, para a felicidade, para Deus. Numa carta que me escreveu o eminente professor Charles Richer, um dos maiores sábios contemporâneos, diz Kaiwar Schulte, ele concluiu com a sábia sentença: a morte é a porta da vida. E eu concluo também a minha oração, rogando ao sapientíssimo Senhor do Universo que vivifique a vossa fé, faça pairar sobre vós o sol da esperança e derrame os seus eflúvios santos sobre os nossos parentes e amigos que se acham para lá do véu, porque a morte é a porta da vida. Devemos ficar chorando, resmungando a morte de um parente? Não. Porque tudo que nós jogamos daqui para lá, ele está sentindo e recebendo. Ele não morreu. Se ficarmos lamentando, ficarmos resmungando o tempo todo, chorando, esse parente nosso vai ficar feliz do outro lado? Não, não vai ficar feliz. Vai ficar aturdido, preocupado, porque ele vai tentar entrar em contato conosco e nesse momento de transição fica um pouco difícil, não é fácil. Então nós temos que ter na cabeça que a morte não existe. A morte é renascimento e que já tivemos milhares de existências e teremos outras milhares ou milhões de existências pela frente. Então temos que agradecer só a Deus e pedir que esses entes queridos estejam bem e continuem a existência deles, para que cada um de nós aqui possamos continuar a nossa. Ah, eu amava meu filho, então eu vou manter todas as coisas dele, o quarto dele, tudo dele. Não há necessidade, gente. Aí eu pergunto, e das vidas anteriores? Como é que ficaram? Não há necessidade. Respeito, lógico. Amor, sim. Saudade, sim. Mas tudo dentro disso aí que é o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio.
Perguntas, comentários? Nada mais? Então nós vamos encerrar aqui, estamos encerrando a 6ª conferência. O próximo encontro, a 7ª conferência, o Espiritismo, as vidas sucessivas e a pluralidade dos mundos habitados. Muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro.